Pai do Senhor, meus irmãos, desta feita estou aqui com o pastor Carlos Augusto Vailate. Uma alegria, pastor Carlos, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Moisés, paz do Senhor para todos os queridos irmãos aqui que nos assistem. É uma alegria estar aqui com o irmão, com todos os telespectadores aqui, é um prazer. Que alegria. Pastor, o Robson Monteiro está perguntando, como eu faço para me preparar intelectualmente para o ministério da pregação? Qual o conselho que o senhor dá? Bom, se for para o ministério da pregação apenas, evidentemente que leia bons livros de homilética, leia sobretudo e primeiro e antes de tudo a Bíblia, né? E pegue bons livros, assista talvez aí a bons pregadores que hoje nós temos aí à disposição também no YouTube, nesses canais, e a partir disso, evidentemente, lendo bem a Bíblia, lendo bons livros sobre pregação, independentemente de ser temática, textual ou expositiva, preparando-se talvez com outras questões que envolvam oratória, que já envolve um elemento talvez mais relacionado ao temperamento, em conjunto ele poderá ao longo do tempo ali se aperfeiçoar nesse sentido. Porque não tem outro caminho, é estudar e estudar. Estudar e a prática, né? Sobretudo Sim. A pregação é um elemento bem prático, então se você obviamente não tiver ali em algum momento o púlpito franqueado para poder pregar com os acertos, os erros e assim por diante, você não vai se desenvolver. Então envolve isso, né? De repente uma oportunidade que o pastor da igreja local dará, e outros elementos, talvez falar num culto de jovens, em outras situações, contextos, pregações e reuniões, ele poderá aos poucos se aperfeiçoar no ministério da pregação. Perfeito. Até mesmo porque muitos às vezes se preparam para grandes multidões. Verdade. E ninguém chega nas grandes multidões se não for fiel nas pequenas multidões, né? Perfeito. Que o diga Filipe, que prega para as multidões em Atos, no capítulo 8, e depois o Espírito Santo ali o move para ir numa localidade onde ele fala para apenas uma única pessoa. E é interessante que Filipe não reclama em nenhum momento, né? Filipe sabe pregar para as multidões de Samaria e sabe pregar para apenas uma pessoa, que é o eunuco. E isso exige humildade, exige graça de Deus e, de fato, pregarmos para aqueles ou aquele apenas que Deus quiser que para ele preguemos. Uma dica de como fazer uma exegese simples e rápida, pastor. Poxa, e essa pergunta é um pouco complicada, né? A palavra exegese já pressupõe um pouco de trabalho. Então, eu tentarei ser bem sucinto aqui, mas uma exegese mais detalhada, mais acurada e talvez não tão breve assim como esse irmão queira, envolverá pelo menos alguns conhecimentos fundamentais de hebraico, de grego, elementos gramaticais, da cultura por trás do texto bíblico, às vezes de elementos históricos, políticos, sociais, a depender do texto bíblico selecionado, e talvez, portanto, não dê para fazer uma exegese tão rápida assim, a não ser que seja de meio versículo, uma passagem talvez eventualmente mais simples, né? Mas que se ela tiver elementos geográficos, políticos, teológicos importantes, isso demandará um pouco mais de tempo. Então eu sugeriria ao nobre questionador aí que ele talvez... A nobre, uma irmã... Aldênia, irmã Aldênia, eu sugeriria à irmã que tenha um pouquinho de paciência e que entenda que o trabalho da exegese, o que é exegese? De forma bem geral, nada mais é do que a interpretação do texto bíblico. Ora, mas uma vez que o texto bíblico não foi, infelizmente, no nosso caso, escrito originalmente em português, isso demanda alguns conhecimentos linguísticos, teológicos, hermenêuticos, técnicos, exegéticos, que talvez exigirão um pouco mais de paciência, de cuidado, de trabalho e assim por diante. Mas a irmã, com a graça de Deus, com disciplina, vai chegar lá com certeza. O senhor acredita que esse tempo, onde nós estamos vivendo um tempo de uma correria muito grande, isto está atrapalhando formadores ou novos mestres? Eu creio que sim, viu, pastor Moisés? A sua pergunta é muito importante. Hoje, devido à presença do Google, né, internet de banda larga, a pessoa digita ali, na fração de segundos ela tem toda a resposta que ela precisa ali para o seu questionamento, ela tem. Então, às vezes a pessoa pode
com base nessas facilidades, achar que o estudo da palavra deve acompanhar essa mesma velocidade, né? E para se formar ou um teólogo, um pregador, enfim, um pastor, obviamente não é uma mera formação, envolve também o dom de Deus e a capacitação de Deus, isso envolve tempo, envolve estudo, né? Então, eu creio que é importante, existe até um livro chamado A Tirania do Tempo, e eu creio que nós vivemos nesse contexto de uma tirania do tempo, onde tudo é para ontem, né? Tudo é para já, e de modo que nós acabamos, às vezes, tendo uma formação ministerial, uma formação teológica feita assim, digamos que via fast food, ou semelhante a fast food, uma espécie de uma formação teológica que mais lembra um McDonald's da vida do que uma formação sólida. É importante lembrarmos que Jesus, o próprio Jesus, ele vive e estuda, se prepara para o seu ministério público durante cerca de 30 anos, para depois gastá-los, nesses 30 anos, em cerca de 3 anos. E nós queremos fazer o caminho inverso, queremos nos preparar 3 anos ou 4 anos para gastarmos em 30, não dá. Então a vida acadêmica, a vida de estudo da Bíblia, da palavra, da teologia, é algo que envolve toda uma vida. Requer disciplina, requer paciência, requer graça de Deus, requer seriedade no estudo das coisas de Deus. Que tremendo. O Roniel Carvalho está perguntando, pastor, gostaria de saber se o livro de Jó realmente foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Meu querido Roniel, boa pergunta, e a sua pergunta, ela tem uma série de desdobramentos técnicos e tudo complicados. Quer dizer, a tradição judaica dirá que sim, Jó e Gênesis estão ou estariam entre os primeiros livros. O que ocorre? Uma coisa é datar a época da escrita de Jó, isso é uma coisa. Outra coisa é datar o contexto em que o roteiro ou a história de Jó teria ocorrido. No caso da história de Jó, parece-me que nós temos informações claras nos 42 capítulos do livro de Jó sobre o fato de que essa história ela ocorre no período patriarcal, devido a vários elementos. Então, a longevidade de Jó, ela é típica da longevidade dos patriarcas, a ausência curiosa e estranha do nome de Israel nos 42 capítulos do livro de Jó, o que parece apontar para o fato desse livro ter sido escrito quando Israel ainda não existia como povo, né? Só que aí, em termos de datação do livro, nós temos alguns aramaísmos, isto é, palavras ali que têm uma característica aramaica, o aramaico, língua esta cognata ao hebraico, que pode apontar para uma data mais tardia. E isso faz com que os estudiosos, para variar, debatam bastante e discutam entre si sobre a datação de Jó. Então, a data de Jó pode ser antiga, segundo a tradição, mas linguisticamente falando é complicado também defender isso, porque ela pode ser mais tardia. Agora, em termos do seu roteiro e pano de fundo histórico, a história parece se passar no período patriarcal. É o próprio Jó que oferece o sacrifício pelos seus filhos, nós não temos um sacerdote ali presente. Todos esses dados em conjunto, cumulativamente falando, apontam, parece, para o enredo de Jó para o período patriarcal. Embora a data da sua escrita, que é outra coisa, possa ser inserida num contexto muito mais tardio. Bom, o mais importante é que o livro de Jó está ali. Exatamente, leia-o. Leia-o. Amém. Vamos lá. O Marcos Vini aqui está perguntando, qual o melhor estilo de sermão o Senhor recomenda para quem está iniciando na pregação? Marcos, Deus te abençoe, obrigado pela pergunta. Eu diria que o sermão mais fácil de ser pregado é aquele de característica temática, né? Então, nesse caso, muitas vezes, via de regra, o pregador ou pregadora, enfim, ele já vai para o texto com um determinado tema em mente, com um determinado assunto, e depois ele vai procurar, digamos, aquele texto em que esse tema melhor se encaixe, esse título, esse assunto. Esse eu diria, viu, Marcos, que seria o sermão mais fácil. Agora, claro, eu sou mais favorável, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho pregado mais o sermão expositivo, onde você pega uma porção razoavelmente longa das Escrituras, o que, por conseguinte, dá mais trabalho na preparação do sermão,
mas eu diria que acaba abençoando mais a vida tanto do pregador, que tem que se preparar mais para isso, como também a vida da igreja, que não pega um versículo, às vezes, desvinculado e separado do seu contexto, o que acaba, como nós muito bem falamos, às vezes dando margem para pretextos, heresias e outros ensinamentos. Mas, Marcos, o sermão temático, sem sombra de dúvidas, ele é o mais fácil de ser preparado. O Tiago está perguntando, Jesus já sabia quem ele era na terra ou precisou das escrituras para se descobrir? Poxa. Ótima pergunta. Bom, Tiago, ótima pergunta. Eu diria que Jesus, em que pese ser Deus, a partir do momento em que ele se encarna, ele experimenta toda aquela cadeia sucessória de eventos e elementos comuns a quaisquer seres humanos. Por exemplo, Jesus certamente, enquanto criança, teve aqueles problemas eventualmente de desarranjos intestinais e outros problemas naturais a quaisquer crianças. O que quer dizer que ele experimentou também um desenvolvimento intelectivo e cognitivo. Logo, seria estranho imaginar que Jesus já tivesse uma consciência ou uma autoconsciência messiânica com 4, 5, 6 anos de idade. Então, ele adquire a sua maturidade, o seu desenvolvimento cognitivo, intelectivo, como qualquer outra pessoa. Mas, a julgar pelo testemunho bíblico, isso é o que mais nos interessa, quando ele está ali com seus 12 anos e tal, e ele se vê no meio dos doutores, interrogando-os, questionando-os no templo, como Lucas deixa claro, e os seus pais lhe perguntam, mas o que você está fazendo aqui? Nós estávamos te procurando ali em Jerusalém, não te encontramos. E quando Jesus diz que ele devia cuidar das coisas do Pai, parece-me que ele já tem ali um certo conhecimento, não sabemos precisar o quanto de conhecimento é este, mas ele já tem sobre quem Deus é para ele e sobre o papel que ele desempenha para o Pai. Então eu resumiria isso, mas a Bíblia não dá detalhes sobre isso, a Bíblia não dá informações precisas sobre a infância de Jesus, sobretudo também entre o período que envolve os seus 12 a 30 anos, o período da sua adolescência e a fase adulta, de modo que nós acabamos ficando no escuro. Mas aos 12 anos ele já tem algum tipo de consciência de quem o Pai é para ele, de quem ele é para o Pai dentro da execução do seu papel, talvez nesse caso messiânico. Perfeito. O Vitor Soares está perguntando, a quem se aplica a salvação? A quem se aplica a salvação? Vitor, boa pergunta. Eu estou levando a sua pergunta ao pé da letra, tá? Então, eu diria que teologicamente a salvação é aplicada apenas e tão somente à vida daqueles indivíduos que pela graça de Deus creem em Cristo e por meio dessa mesma graça permanecem crendo em Cristo. É a estes que a salvação se aplica. Porque uma coisa a salvação na linguagem de Jacó Arminio, ela é obtida na cruz por toda a humanidade, ou para toda a humanidade. Mas, evidentemente, a salvação não é aplicada a toda a humanidade, senão nós cairíamos numa heresia chamada universalismo. No final da história, todos serão salvos. Aliás, Orígenes cria, um dos pais da igreja, que inclusive no final até o diabo e os demônios poderiam ser redimidos, o que evidentemente é uma heresia. Então, pontualmente falando, a salvação e todos os benefícios salvíficos são aplicados apenas e tão somente na vida daqueles indivíduos que pela graça de Deus creem em Cristo e por esta mesma graça permanecem crendo em Cristo. É isso. Glória a Deus. Amém. O Eduardo Machado está perguntando, por que existe uma grande divergência de ideias entre arminianos e calvinistas? Eduardo, olha, essa pergunta aí, se eu fosse discorrer sobre ela, demoraria muito tempo, mas eu vou ser sucinto. O que ocorre? Os pressupostos, Eduardo, e também falando para todos os demais queridos telespectadores aqui, os pressupostos do calvinismo, pastor Moisés e para os queridos irmãos, eles são opostos, especialmente os pressupostos soteriológicos, eles são distintos. Então, eu tentaria ser bem breve. No calvinismo você tem a tulipe.
né? T de total depravity, ou seja, depravação total, expiação limitada, eleição incondicional, graça, por exemplo, irresistível e a perseverança dos santos. No arminianismo, você tem os chamados facts, né? Um acrônimo em inglês, onde F quer dizer freed by grace to believe, ou seja, liberto pela graça para crer. A eleição já é condicional no arminianismo, diferentemente no calvinismo. A graça é resistível no arminianismo e é irresistível no contexto calvinista. A perseverança dos santos é, de uma forma, é incondicional, digamos, no calvinismo e já é condicional no arminianismo. Né? No calvinismo, Jesus morre apenas pelos incondicionalmente eleitos e no arminianismo, Jesus já morre por toda a humanidade. Então, esses pontos, bem brevemente falando, mostram porque não há liga, digamos, entre calvinismo e arminianismo, tanto quanto não há entre o óleo e a água. Então, os pressupostos soteriológicos ou teológicos do calvinismo são o oposto do arminianismo, como eu brevemente busquei demonstrar. E, portanto, é natural que existam aí algumas faíscas, né, ou algumas divergências quanto a essa perspectiva soteriológica. Esse assunto vai longe. Né? Vai muito longe. Muito longe. E é bom. Em breve, aqui na Academia de Pregadores, nós teremos o lançamento do curso Teologia Wesley Arminiana com o pastor Carlos Augusto Vailate. Eu acompanhei a gravação, pelo menos da primeira parte do curso, e estou ansioso para ver a segunda parte. É realmente de uma riqueza imensurável, maravilhosa. Para você que gosta de defender a sua fé, defender a pregação do Evangelho, o arrependimento do pecador, a salvação de todos, este curso ele é imprescindível para a nossa vida nos tempos de hoje. Tendo em vista esse advento da internet, que parece que descobriram-se novos pensadores e que esses pensadores só existem do lado da defesa do calvinismo. Então, bora fazer esse curso que vai ser esclarecedor, maravilhoso demais. Amém. Marcos Lima está perguntando, como o senhor faz para guardar tanta coisa na mente? Eu estava fazendo a mesma pergunta agora, Marcos. Marcos, primeiro de tudo, eu diria que é a graça de Deus, sempre a graça de Deus. Em segundo lugar, Marcos, é a leitura, muita leitura e a repetição. Ler muito, ler bem e ler repetidamente diversos assuntos, eles auxiliam na fixação do conteúdo. E isso, portanto, também te dá segurança quando você fala, quando prega, quando debate e assim por diante. Então eu te aconselharia, leia bastante, leia bons livros, leia sobretudo a Bíblia e não leia apenas uma vez, leia mais de uma vez, a fim de que o conteúdo lido, estudado, ele seja mais facilmente memorizado. Quando eu digo facilmente, entenda-se, isso exige trabalho. E, obviamente, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, outras têm menos. Não é que eu tenha tanta facilidade assim, é que como leio bastante e ministro aulas em diversos lugares já há pelo menos cerca de 23, 24 anos, então todo esse conhecimento acumulado, ele facilita, né? E quando nós temos, por exemplo, uma conversa como esta, um bate-papo, uma pregação, um debate, e esse conhecimento acumulado, ele vem à tona e, obviamente, ele acaba facilitando aí o debate, a fala e assim por diante. Pois bem, estamos já encerrando já o bate-papo, mas pastor Carlos Vailate, qual matéria o senhor vai ministrar no curso de bacharel em teologia da Academia de Pregadores? Nós vamos ministrar a disciplina de culto cristão e liturgia. Serão 16 videoaulas de mais ou menos 20 e poucos minutos sobre o culto, como ele se dava no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ao longo, né, de alguns pontos ali da história, no contexto dos pais da igreja, no contexto da Reforma Protestante.
características litúrgicas que nós podemos encontrar na Bíblia e assim por diante. Então, os nossos queridos irmãos, os telespectadores que estiverem ali interessados, os convido a assistirem e espero que tenham ali um bom conteúdo pela graça de Deus que os ajude, né, a entender e a pensar e repensar sobre como deve ser um culto e uma liturgia que agradam a Deus, que glorificam a Deus e que edificam a comunidade local. Pastor Carlos Vailate, pastor Moisés Martins pergunta. Eu conheço esse moço, conheço. Quais os livros quais os comentários bíblicos que o senhor indicaria para quem está começando e também para quem já está avançado? Vamos por partes. Ok. Quanto aos comentários bíblicos, é importante esclarecer aos queridos telespectadores, ouvintes, enfim, que existem vários níveis de comentários bíblicos. Nem todos os comentários bíblicos são iguais. Nós temos comentários bíblicos mais básicos, que têm, digamos que uma pegada mais homilética ou pastoral. Temos comentários bíblicos que têm uma característica talvez mais histórico-cultural, por exemplo, e temos comentários bíblicos que têm uma característica mais exegética e, portanto, trazem informações linguísticas, teológicas, técnicas mais aprofundadas, né? Informações mais aprofundadas. Então, nós temos alguns comentários, por exemplo, de uma perspectiva arminiana. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas me perguntam com frequência, né? Nós temos aquela série de comentários bíblicos, inclusive publicada pela CPAD, que é aquela Beacon. O pessoal chama bacon, né? Alguma coisa do gênero, mas é o Beacon, né? Não é bacon. Bacon já envolve outra coisa. É porque o crente gosta de pensar em gosta alimento, de pensar, né, em bacon, de comer, ainda mais, né? Chega no horário do almoço. Mas é a série Beacon, onde você tem comentários ali muito importantes. Nós temos também aquela série de comentários da capa vermelhinha com as bolinhas da Vida Nova do Antigo Testamento e de capa azulzinha também com aquelas bolinhas na capa, nesse caso capa azul, do Novo Testamento. Temos outra série muito boa do Novo Testamento, da editora Cultura Cristã, onde você tem basicamente dois autores. Ela tem um viés mais reformado ou calvinista, mas, obviamente, tudo aquilo que nós lemos, nós estudamos, nós temos que lançar um olhar crítico sobre tudo que lemos. Não podemos absorver, aceitar e concordar automaticamente no piloto automático quanto a tudo que lemos e ouvimos. Então, eu diria de forma geral isso. Então, busque verificar quais são esses comentários bíblicos, pergunte na livraria onde você for pesquisar esses comentários, os vendedores certamente estarão aptos para auxiliar, e você pergunte para ele, porque nós temos níveis de comentários, os mais básicos, os intermediários e aqueles exegéticos e, portanto, mais avançados. Citei apenas algumas breves recomendações quanto a isso. Hoje, tratando-se de versões bíblicas, qual o senhor recomendaria? Olha, eu gosto bastante da NAA, né? A NAA, a NVI e a NVT. Essas Bíblias, elas têm aquilo que os estudiosos chamam elas seguem uma metodologia de tradução que, por sua vez, acompanha a chamada equivalência conceitual ou dinâmica, né? Então, me permita explicar isso. Quando nós falamos de Bíblias, nós temos pelo menos 3 tipos de traduções da Bíblia. Nós temos uma tradução mais formal ou literal, por exemplo, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, que é muito, né, benquista ali pelos pentecostais e tal. E depois, indo para uma tradução de equivalência um pouco mais conceitual, né, só explicando o que é Almeida Revista e Corrigida, ela segue equivalência literal formal porque ela está preocupada com a literalidade do texto e com a forma do texto. Por isso que nós encontraremos, por exemplo, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo vem antes do sujeito, criou Deus. O que para nós em português é esquisito, porque seria no princípio Deus criou e não criou Deus. Então, a Almeida Revista Corrigida segue uma tradução de equivalência formal literal. Já a NVI, a NVT, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém no contexto católico, ou a TEB no contexto ecumênico, TEB é a tradução ecumênica da Bíblia, ela segue uma equivalência mais conceitual.
Isto é, elas não se preocupam em seguir a ordem frasal ou sintática dos termos como eles aparecem no texto hebraico ou grego. Ela se preocupa mais em traduzir o conceito por trás, por exemplo, desses termos. Então, eu diria que talvez para quem é um novo convertido ou é jovem, quer aquela linguagem mais atualizada, mais contextualizada, Bíblias como NVI e NVT são muito indicadas. Para os crentes talvez da velha guarda, já mais calejados e tudo, uma linguagem mais erudita e bem arcaica, Almeida Revista e Corrigida, e talvez a ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. E talvez para crianças, dependendo do contexto, você vai ter uma Bíblia Viva e a mensagem do Eugene Peterson. Para quem não sabe, a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson é uma tradução que ele fez para o filho dele, pensando no filho dele. Por isso que ela tem aquela linguagem bem mais desapegada, bem mais coloquial e que é interessante. E de repente para uma criança, obviamente dependendo ali dos trechos lidos e tudo, ou também novo convertido, podem ser mais indicadas. Então nós temos Bíblias mais literais ou formais, Bíblias conceituais ou numa linguagem dinâmica e paráfrases da Bíblia, como a Bíblia, por exemplo, Viva e a mensagem do Eugene Peterson. Perfeito. Qual o senhor trabalha em tradução de Bíblia? Eu estou trabalhando com há cerca de quase 2 anos, um pouco mais de 1 ano e meio, eu estou trabalhando com a tradução e revisão da NVI, de uma nova NVI que, permitindo Deus, surgirá agora em 2023. Nesse tempo de trabalho de tradução de Bíblia, qual o texto mais emblemático, assim, que o senhor se deparou nas traduções, assim, que tradutores, porque o senhor como tradutor, na tradução da Bíblia, nunca se trabalha sozinho, né? Tem outros tradutores trabalhando juntos. Perfeito. E qual, assim, o texto mais emblemático que mais gerou debate entre como fazer uma tradução mais aproximada do português, de forma que o senhor se lembre, assim, claro, com certeza deve ter mais de um, sim. Mas porque a tradução nada mais é do que trazer para o português de forma mais clara possível, porque o português é muito rico, é isso, né? É verdade. Então, pastor Moisés, essa é uma pergunta assim difícil, né? Porque assim, eu estou trabalhando ainda, tanto na parte que envolve uma revisão da tradução, como uma retradução de alguns pontos, claro que num comitê, e ficou, por exemplo, aos meus cuidados, e obviamente eu não faço sozinho, tem outros irmãos, eu cuidei dos profetas maiores e menores, isto é, desde Isaías até Malaquias. Então, tem vários textos que geram, enfim, polêmicas, geram, por exemplo, uma discussão. Por exemplo, você vai pegar a expressão hebraica Bat Sion, filha de Sião. Então, eu estou citando um exemplo talvez mais simples, né? Que, querendo ou não, envolve discussão. Como que eu traduzo Bat Sion? Eu traduzo como filha de Sião, ou traduzo como cidade ali de Sião, ou casa de Sião? Como que eu traduzo? Um termo que, por exemplo, nós vamos discutir em breve é como traduzirmos Sheol. Sheol, que é traduzido como sepultura, dependendo do contexto, mundo dos mortos, e você vai perguntar o que deve ser mundo dos mortos. E às vezes na Bíblia o termo hebraico Sheol, ele é sinônimo, por exemplo, do termo bor, que é cova ou buraco. E aí, nós deixamos mesmo Sheol, como está no hebraico e não traduzimos, ou nós colocamos ele como sepultura, porque ele é um termo que tem um paralelismo hebraico com bor, que é cova ou buraco. Então, esses tipos de discussões, por exemplo, eu estou citando que é 0,00001% das discussões, existem muitas outras, né? Sobre como podemos ali ou devemos traduzir determinados textos bíblicos, né? Buscando, sobretudo, harmonizar determinadas passagens e assim por diante. E às vezes nós olhamos também para a Septuaginta, para o Pentateuco samaritano, para a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, né? Para alguns manuscritos de Qumran, onde você tem também algumas variantes e dependendo do contexto, você tem essa nota para indicar para o leitor uma variante textual daquela passagem. Haja vista, né, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos, eles têm inúmeras, centenas de milhares de variantes textuais. Ou seja, dependendo do versículo bíblico, você pode ter uma alteração de posição da palavra,
Vamos pegar o exemplo do Novo Testamento. Dependendo do versículo, você tem ali Senhor Jesus, só Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Para um mesmo versículo, os manuscritos trarão 3, 4, 5 ou 6 formas distintas. Então, os tradutores têm que, por meio de uma comissão, por meio de um estudo, chegar a um consenso sobre qual parece ser a expressão mais adequada no texto bíblico. Para aquela versão ali. Para aquela versão e tudo. Porque, na verdade, o que é... Só dá um panorama rápido. O que significa versões da Bíblia. Uhum. Porque, na realidade, muitas pessoas pensam que as traduções bíblicas, elas são diferentes. Por que são diferentes? Aí entra o papel do tradutor, entra a função do tradutor. E o senhor, como tradutor, o senhor pode explicar isso de uma forma melhor. Perfeito, perfeito. Então, existem traduções da Bíblia que, por exemplo, se baseiam no chamado texto majoritário. O que é esse palavrão? Texto majoritário, por exemplo, é o texto chamado também de tradição bizantina, que é um texto mais tardio, sobretudo que data ali do contexto do século IX, e majoritário porque quando você pega os vários manuscritos, lecionários e demais documentos, eles, via de regra, trazem muita semelhança, são muito parecidos ou quase que idênticos. Então, a antiga Bíblia, por exemplo, de Almeida, Revista e Corrigida, ela se baseava no chamado texto majoritário ou textos receptos, né? Texto recebido. Só que as traduções mais recentes, as traduções dos últimos anos, elas têm se baseado, por exemplo, no chamado texto crítico. Por exemplo, NVI faz isso, NVT faz isso, a nova versão transformadora, a Bíblia de Jerusalém, que é uma ótima tradução, faz isso, a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, faz isso, e vez por outra até a própria NAA faz isso. Então, o texto crítico, ele vai buscar o seguinte: entre os diversos ou milhares de manuscritos existentes, qual a palavra ou tradução, por exemplo, você pega um texto em que a passagem ali no texto massorético, no texto hebraico, no caso do Antigo Testamento, quando você vai para a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, ela parece ser mais condizente, mais lógica, mais coerente no contexto. Então, há traduções como, por exemplo, a NVI e a NVT, que podem se valer desses textos críticos. Claro, a NVI vai dar preferência, no caso do Antigo Testamento, pelo uso do texto hebraico, do texto massorético, mas se a passagem é muito difícil, muito truncada, pode-se escolher a tradução da Septuaginta como uma leitura mais adequada para a compreensão daquele texto. Esse é o chamado texto crítico, onde a NVI, por exemplo, se baseia, né? E, na verdade, as traduções, como eu citei, 4 delas, das mais importantes nos últimos anos ou décadas, se baseiam no texto crítico. Por que no texto crítico? Porque nós também temos descobertas a partir dos manuscritos do Mar Morto, na década de 40 do século XX, sobretudo em 1947, onde tem aquela história, né, do beduíno que perde ali as suas cabras, vai procurá-las ali no deserto da Judéia, e ele se depara de repente com aquela descoberta colossal, gloriosa e maravilhosa que são os manuscritos do Mar Morto. Então, às vezes em Bíblias como da NVI e NVT, por exemplo, você vai encontrar referências no rodapé a manuscritos do Mar Morto em razão dessas descobertas, o que torna o texto bíblico mais acurado, né? Uma tradução mais clarificada, mais interessante, importante e clara do texto bíblico, que vai abençoar os leitores, os estudantes, os estudiosos do texto sagrado. Muito obrigado, pastor Carlos Valatti, Deus abençoe. Obrigado, pastor Moisés. Eu agradeço a gentileza. Eu que agradeço a gentileza, o carinho, né, do irmão, como sempre, do irmão da Academia de Pregadores e dos queridos telespectadores. Espero poder revê-los em breve aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo bate-papo. Em breve, muitíssimas novidades. Só aqui na Academia de Pregadores.